Graças a Deus, chegamos a esse que é o último domingo desse ciclo de palestras e de ministrações aos obreiros. Eu gostaria, essa manhã, de finalizar esse tempo, né? O meu tempo, esse ano, nesse mês de outubro, falando com você sobre algo que eu julgo fundamental. Irmãos, nós já dissemos isso em outras ocasiões, em outras palestras, mas me custa repetir: a liderança não começa nas mãos, o ministério não começa nas mãos. Liderança não é fundamentalmente um conjunto de coisas que você faz. Liderança não é uma posição, tanto quanto ministério não é uma posição. Eu costumo, eu quero essa manhã chamar sua atenção para a realidade que a liderança, tanto quanto o ministério, e a liderança no ministério. Ok. Então, irmãos, eu quero chamar sua atenção para a realidade de que a liderança não começa nas nossas mãos, não é algo que tem a ver fundamentalmente com a posição que a gente ocupa. A liderança acontece quando ela começa em dimensões muito mais profundas da nossa vida, muito mais profundas do nosso ser, muito mais profundas da nossa identidade. E eu quero então, a partir do texto de Paulo aos Coríntios, falar sobre liderança e paradigmas mentais. Eu quero falar sobre a mente do líder. E eu quero ler então com você a segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, entre os versículos 3 e 5. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, entre os versículos 3 e 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Irmãos, meus irmãos, eu gostaria de falar essa manhã, como já anunciei, sobre a mente do líder. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que sempre, na história da humanidade, Satanás lutou com todas as suas forças para dominar a mente do homem. Satanás trabalha pesado contra a nossa mente, contra a mente das nossas crianças, jovens e adolescentes, contra a mente de idosos também. E eu quero, então, falar sobre como é importante nós levarmos em consideração as nossas ideias, o jeito como a gente pensa. Eu gosto de duas frases que são atribuídas a um moço famoso chamado Albert Einstein. E essas duas frases eu gosto dessas frases. Diz assim: a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Essa frase fala sobre como é importante nós estarmos mentalmente dispostos a aprender, mentalmente dispostos a adquirir conhecimento
a deixar o Espírito Santo mudar aquele jeito antigo que a gente tem de ver as coisas. Não que o jeito antigo de ver as coisas seja ruim, irmãos. Não necessariamente. A grande questão é que muitas coisas do jeito antigo de ver já não são mais operantes hoje. Já não são mais operantes hoje. Então, deixe o Espírito fazer com que a sua mente se dilate. E a sua mente, uma vez dilatada, ampliada por uma nova ideia, jamais vai voltar ao tamanho que era antes. Essa é a primeira frase. A segunda frase que eu acho interessante, também atribuída ao Albert Einstein, é uma frase que diz muito respeito aos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, no ministério, enfim. Essa frase diz assim: os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Os problemas, essa frase diz que os problemas graves, os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nunca serão resolvidos até que a gente comece a pensar diferente de como a gente pensava quando nós criamos esses problemas. Você entendeu isso? Você pensava de um jeito até entrar num problema, até arrumar uma confusão para você. Você nunca vai resolver esse problema enquanto você não tiver um estilo de pensamento, uma forma de ver as coisas superior àquela forma que você tinha quando aquele problema foi criado. Bom, essas duas frases estão de alguma maneira relacionadas com aquilo que nós lemos no texto aqui de 2 aos Coríntios, capítulo 10. Paulo, meus irmãos, está usando aqui nesse texto, Paulo está usando nesse texto que a gente leu, uma linguagem bélica, uma linguagem do campo de batalha. O texto, esses 3 versículos, do 3º ao 6º versículo, Paulo está usando palavras como as armas da nossa guerra, né? Nós não lutamos como humanos, embora sejamos humanos. Ele está falando aqui sobre fortalezas. As armas da nossa milícia destroem fortalezas. Todas essas palavras estão ligadas ao campo militar, à vida do campo de batalha. Por que será que Paulo está trazendo isso à tona nessa fala aos Coríntios? Porque Paulo sabia, irmãos, que existe uma guerra intensa pela mente. Se o diabo conseguir neutralizar, se o diabo conseguir anular a mente de uma pessoa, fazendo com que essa pessoa não queira aprender, fazendo com que essa pessoa não busque rever os seus conceitos, se o diabo conseguir roubar da mente de uma pessoa a sua criatividade, se o diabo conseguir roubar da mente de uma pessoa o seu otimismo, a sua esperança, o diabo vai ter conseguido então travar a vida daquela pessoa. E se é no ministério, irmãos, é mais intenso ainda. É mais intenso ainda. O estrago que o diabo pode fazer na vida de uma igreja, se ele conseguir travar a mente daquele líder. E Paulo está falando sobre isso. Paulo vai dizer assim, no versículo 3, vamos fazer uma rápida análise desse texto, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Então Paulo está dizendo, nós temos uma luta, nós temos uma guerra que não é segundo a carne, ou seja, nós temos uma luta, uma guerra que não é humana. Nós temos uma luta, uma guerra que não é humana. Paulo vai continuar falando sobre essa luta. Ele diz, verso 4, porque as armas dessa guerra ou da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós lutamos uma luta que não é humana, que é uma luta espiritual, e nós lutamos uma luta espiritual com armas.
armas que também não são humanas, são armas espirituais. E o que essas armas fazem? Diz o apóstolo Paulo. Essas armas destroem fortalezas. Estamos numa luta, temos armas, a luta não é humana, as armas não são humanas e as armas destroem fortalezas. Vamos fazer outra pergunta ao texto. O que são fortalezas? Vamos para o mundo bélico e militar dos tempos do apóstolo Paulo. Fortalezas são aquelas estruturas, você conhece também? Fortalezas são aquelas fortificações, aquelas estruturas de madeira ou de pedra, a maioria delas de pedra, bastante fortes, bastante resistentes, que tinham o intuito de quê? De impedir o avanço de alguém. Alguém tentava avançar contra aquela cidadela, ou contra aquele país, ou contra aquela região, e haviam fortalezas, estruturas sólidas, vigorosas, que tinham o intuito de quê? De impedir o avanço daquele outrem. Temos uma guerra que não é humana, e para tanto precisamos de armas que não são humanas. O que essas armas estão fazendo? Essas armas estão destruindo fortalezas. Fortalezas são o quê? Fortalezas são estruturas que impedem o avanço de alguém bom. A pergunta então, que precisamos novamente fazer para o texto é: em que fortalezas são essas no texto? Sabemos o que são fortalezas. Agora precisamos entender no texto quais são as fortalezas. O que Paulo está chamando de fortaleza aqui? Volta para o texto. E o texto diz assim então, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais fortalezas são essas que a gente destrói? Paulo diz: anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. As fortalezas, irmãos, que Paulo está falando que as armas da nossa milícia espirituais, as armas espirituais da nossa milícia precisam destruir, são o quê? Sofismas. Sofismas. A pergunta que eu quero fazer para você é, então, o que é um sofisma? Um sofisma, irmão, é uma falsa ideia. Um sofisma é um conceito equivocado. Um sofisma é um falso conhecimento. Uma coisa que está organizada de maneira que pareça verdade, mas fundamentalmente é uma mentira. É isso que Paulo está dizendo, que as armas espirituais da guerra espiritual são capazes de destruir falsos conhecimentos. Algumas traduções, me parece que a nova linguagem de hoje já traz a expressão ideias falsas. A NTLH já tem aí, ao invés de sofisma, parece que ela tem ideias falsas. É isso que Paulo está tentando destruir, irmãos. Ideias falsas. Por quê? Porque essas ideias falsas, ele diz no texto, se levantam contra o conhecimento de Deus. Então perceba, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que falsos conceitos, falsas ideias, falsas estruturas mentais impedem o conhecimento de Deus. Impedem o conhecimento de Deus. Quantas pessoas poderiam estar desfrutando realidades muito mais plenas no Evangelho? Quantas igrejas, quantas comunidades poderiam estar impactando muito mais a região ao seu redor, mas não o fazem. Por quê? Por causa das fortalezas mentais, dos falsos conceitos, das falsas ideias, que ainda insistem em estar alojadas na mente de algumas pessoas. E o problema é que essas falsas ideias, irmãos, nós temos que tratar isso com muito cuidado, porque essas falsas ideias, elas não simplesmente fazem com que, por exemplo, um líder
queira viver o tempo todo coisas do passado no presente. Falsas ideias não fazem apenas com que um obreiro seja resistente às mudanças que a gente tem que fazer vez ou outra. O problema é que essas falsas ideias, os sofismas, as mentiras, impedem o conhecimento de Deus. Impedem o conhecimento de Deus. É por isso, irmãos, que nós lembramos do texto de João capítulo 8, 44, dizendo que o diabo é fundamentalmente o precursor, o patrono da mentira. É assim que o diabo trabalha, implantando pensamentos errados, sofismas, ideias que parecem verdadeiras, mas são na verdade distorções da verdade. E isso faz o quê? Isso faz com que a gente na liderança, e qualquer outra pessoa, mas como estamos falando para líderes, isso faz com que a gente fique travado. Irmãos, eu quero listar aqui alguns sofismas que podem passar pela mente do líder, que são verdadeiras fortalezas que impedem a plenitude de Deus na vida desse líder. Eu preciso compartilhar com você, por exemplo, esses sofismas. Por exemplo, irmãos, um sofisma que passa muito pela mente de nós, líderes, e todos nós líderes, estamos sujeitos a essas fortalezas mentais. Todos nós. Eu quero listá-las aqui. A primeira que eu quero listar é o sofisma da competitividade. Nós crescemos numa cultura, fomos educados num sistema escolar que ensina a gente a ser competitivo. As criancinhas lá no primeiro... Irmãos, eu trabalhei com escola cristã e com escola não cristã também. E o mesmo padrão de competitividade que eu via, por exemplo, nos meus alunos de pré-vestibular, os professores dizendo assim, cara, olha, você tem que ser competitivo, você tem que entrar na sala de aula lá e você tem que ter sangue no olho, cara. Você tem que ir com cara de nerd para as pessoas que vão concorrer ao seu curso olharem e dizer assim, cara, não tem chance nenhuma. Você tem que chegar lá, o cara perguntar assim para você, cara, quantas horas você estudava por dia? Você tem que falar para ele assim que estudava 12 horas por dia, para ele ficar com medo. Esse medo vai deixar ele mais nervoso e ele vai ser um competidor a menos, ele vai ser um a menos no seu caminho por aquela vaga na faculdade. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse pensamento, gente, de competir, de conseguir espaço, está na nossa cultura, está na nossa mente, a gente aprende isso desde pequeno. E a grande questão é que isso vai formando uma fortaleza mental. E aí o sujeito entra para o ministério, ele acha que no ministério ele tem que reproduzir esse sentimento de competitividade. Ele acha que ele está numa escada. Essa visão competitiva do ministério faz com que muitas pessoas olhem para o ministério como uma escada. Ou seja, eu estou aqui hoje, mas o meu alvo é subir cada um desses degraus e chegar lá em cima e olhar de cima. Essa é uma visão sofismática. O ministério não é o espaço de competição. E aí é nisso, irmãos, que surgem intrigas, polêmicas. É nisso que surgem pessoas tentando levantar calúnias contra as outras para encontrarem, para conseguir o seu lugar, a posição do outro. Você não está competindo com ninguém dentro do lar. Bom, o pastor Josimei vai falar mais sobre a vida conjugal, mas dentro do lar existe muito essa mentalidade. Eu preciso conquistar o meu espaço aqui. Eu preciso deixar claro para minha mulher que quem manda nessa casa sou eu. Desculpa, pastor. Eu preciso deixar claro que quem manda nessa casa sou eu. A mentalidade competitiva, preste atenção. Mentalidade competitiva. Aí a outra diz assim,
Quem que ele está pensando que é? Eu preciso mostrar para ele que não tem homem que manda em mim, não. Ele não manda. E aí vai essa coisa infernal. Então a competitividade é um sofisma que está alojado na mente de alguns líderes e que precisa definitivamente ser desalojada, ser destruída, como uma fortaleza que está sendo destruída pelo avanço do reino de Deus. Outra fortaleza mental, irmãos, outra fortaleza mental complicadíssima, é o individualismo, que está ligado à competitividade. A ideia de que eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer na minha liderança sozinho. Eu tenho que estar em tudo. Eu tenho que estar em tudo porque tudo ali depende de mim. Eu decido tudo sozinho. Não, eu não quero ouvir o conselho de ninguém. Deus colocou aqui nessa igreja, nessa congregação, nesse ministério, Deus colocou a mim. E pouco importa se você pensa um pouquinho diferente. Tudo isso daqui depende de um indivíduo, e esse indivíduo sou eu. Isso é uma fortaleza mental, que tem que ser destruída, porque isso impede o avanço do reino de Deus. Impede o avanço do reino de Deus. Outro sofisma que tem que ser destruído na mente da liderança, irmãos, porque é uma mentira, é um equívoco, é o sofisma do pessimismo. Talvez aí fora algumas pessoas chamem de a lei de Murphy. Alguém já ouviu falar disso? A famosa lei de Murphy. A lei de Murphy diz assim: se existe alguma coisa que pode dar errado, com certeza essa coisa vai dar errado. É a famosa lei de Murphy. Irmãos, nós não vamos abrir o texto, mas pense naquela parábola dos talentos. Teve um daqueles servos que recebeu a menor quantidade de talentos. Ele recebeu a menor quantidade de talentos. E o que aconteceu? O que foi que fez com que ele enterrasse aquele dinheiro que ele recebeu? Ele mesmo explica, ele diz: olha, peraí, eu sei que você é um camarada muito severo. Eu sei que você é um homem exigente. Eu sei que você é um sujeito que contigo tem que cortar reto. O que eu fiz? Eu fiquei com medo. Enquanto todo mundo arriscou, enquanto todo mundo empreendeu, enquanto todo mundo ousou, e o resultado desse empreender, desse ousar, foi a multiplicação dos talentos, do dinheiro, o que aconteceu comigo? Eu fiquei com medo. Eu tive receio de quem você era, eu enterrei esse negócio. Por quê? Porque é muito mais seguro deixar enterrado do que investir, do que ousar. É muito mais seguro do que enterrar o talento, do que empreender o talento. Irmãos, quantos de nós não deixamos de dar passos importantes na nossa vida? Quantos de nós não deixamos de dar passos importantes na nossa liderança, simplesmente por quê? Porque nós levados por um pensamento, por uma ideia pessimista, impregnada dessa maldita lei de Murphy, a gente fica assim: peraí, mas e se isso aqui acontecer? Meu Deus, e se isso aqui acontecer? E se ninguém concordar? E se as pessoas não comparecerem? Vamos fazer esse culto aqui, um culto assim, um culto diferenciado. Vamos fazer um culto para chamar aquelas pessoas que jamais estariam na igreja. Vou dar um exemplo aqui, Vamos fazer um culto para os motociclistas, como tivemos aqui outro dia, não é verdade? Vamos fazer um culto para os motociclistas, porque os motociclistas, eles não iriam à igreja no culto de ceia, mas quem sabe eles viriam num culto. Aí imagina, irmãos, se a liderança, por exemplo, da Secretaria de Missões, ou o pastor presidente ficasse assim: mas espera aí, e se vierem aquelas galeras e resolverem brigar dentro da igreja?
se os diferentes grupos de motociclistas resolverem brigar dentro da igreja. E se de repente acontecer, sei lá, se alguém tiver armado. Olha, tem nada a ver uma coisa, um motociclista com um homem que anda armado, mas a pessoa já vai construindo uma série de coisas, dotados de quê? Do pessimismo. Então o sujeito começa a criar cenários mentais totalmente desarticulados da realidade. Totalmente desarticulados da realidade. Não brinque com isso. Isso pode estar neutralizando o seu ministério. Isso pode estar neutralizando a sua família. Isso pode estar neutralizando a sua congregação. Isso pode estar neutralizando o seu futuro. Isso é coisa séria. Muitos de nós crescemos em ambientes que nos levam mais a ter medo diante do desconhecido, não é verdade? Diante do novo, do que a ter coragem para agir. Irmãos, é tempo de nós fazermos uma avaliação e começarmos a perceber se realmente aquilo que a gente acha que vai dar errado, se realmente nós temos fundamento, se realmente tem alguma lógica quando a gente diz que aquilo vai dar errado, se aquilo realmente vai dar errado, se tem alguma lógica isso. Alguns de nós estamos travados por causa desse pensamento. Bom, temos outros padrões mentais aqui de liderança, né? A preguiça. Irmãos, preguiça não é só uma coisa que acontece no físico, uma indisposição física para fazer as coisas. A preguiça começa na mente. A preguiça começa na mente. A preguiça é uma fortaleza na mente das pessoas. Vamos deixar desse jeito que está? Vamos deixar assim? Não vamos fazer diferente? Dá tanto trabalho. Sempre foi desse jeito. Então não vamos mudar, porque se a gente tiver que mudar, nós vamos ter que ter todo um trabalhão de começar de novo, escolher novas cores. Não vamos cantar aquele hino exatamente do mesmo jeito que a gente canta há 90 anos. Não vamos colocar nenhum instrumento novo, vamos fazer do mesmo jeito. Não, eu vou começar a minha pregação. Eu prego, né? Então eu prego. E eu vou começar a minha pregação sempre do mesmo jeito que eu comecei há 20 anos. Então eu nunca trago nada diferente, eu nunca procuro, por exemplo, uma frase, uma citação. Não, vamos começar do mesmo jeito, vamos ser do mesmo jeito. Isso é preguiça. Isso é preguiça. Tem reunião. Meu Deus, tem reunião. Nosso Deus, mas é tão longe. É lá do outro lado, é tão longe. Irmãos, todas essas coisas, todas essas ideias, são valores, fortalezas, que estão na mente de algumas pessoas e que precisam ser urgentemente combatidas. Urgentemente combatidas, porque essas ideias impedem, neutralizam o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, o conhecimento da vontade de Deus para o seu ministério. Nesse sentido, eu quero tratar com vocês, nesses minutos finais, uma forma que nós temos de moldar os padrões mentais. Nós moldamos, irmãos, a nossa mente, o nosso jeito de pensar, de diversas maneiras, enquanto líderes. Diversas maneiras, mas eu quero pegar uma forma, que é talvez a forma que seja mais recorrente no nosso meio. A forma
que seja mais recorrente no nosso meio. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 5. Nós vamos ler duas passagens. Ainda me restam 10 minutos. Efésios capítulo 5. Versículo 18 ao 21. Efésios 5, 18 ao 21, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor, Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando com hinos e cânticos espirituais. Outro versículo eu preciso que você leia, Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Irmãos, a igreja, nós, os nossos ministérios, são também formadores de padrões mentais. As pessoas estão sempre aprendendo alguma coisa. Quando elas param diante da TV, elas aprendem. Quando elas leem um livro, elas aprendem. E na igreja, nós também formamos a mente, o jeito de pensar das pessoas. Na verdade, o milagre do Espírito Santo começa na mente. Jesus falou que a primeira pregação de Jesus foi sobre a mente. Em Mateus capítulo 4, a altura do verso 17, diz assim: desde então começou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos. Arrependimento é um processo na mente. Tanto é que a palavra do grego é uma palavra conhecida, é metamanoeo ou metanoia. Quer dizer meta, transformação, noia ou noeo, vem de nous, e quer dizer mente. Esse milagre da transformação da mente é o Espírito Santo quem faz. Amém. É o Espírito Santo quem faz. Agora, do ponto de vista humano, a igreja é também formadora de uma mentalidade, irmãos. E nesse sentido, nós que somos líderes temos um papel determinante. Sabe por quê? Porque para formar a mentalidade, existem diversas coisas cooperando. Uma delas é a linguagem. A linguagem que se usa é resultado da mente, ou seja, muito da maneira como eu penso é refletido na maneira como eu falo, e ao mesmo tempo a linguagem que eu estou usando aqui está ajudando você a formar uma mente. A linguagem é ao mesmo tempo resultado do jeito que pensamos e também formadora do jeito que pensamos. É por isso que nós lemos esses dois textos. Porque nesses dois textos, Paulo está preocupado com a maneira como as pessoas estão falando umas com as outras. Paulo está preocupado com a maneira como as pessoas estão, como a linguagem está sendo usada no ambiente da igreja.
E aqui, irmão, recai sobre a nossa responsabilidade, sobre nossos ombros, a responsabilidade de usarmos uma linguagem que seja formadora de uma mente cristã. Não há mais nos nossos dias espaço para líderes que usam uma linguagem absolutamente pessimista. Porque um líder, uma pessoa que está pregando, que está dirigindo um culto, que está cantando, essa sua linguagem demasiadamente pessimista, demasiadamente melancólica, demasiadamente desesperançosa, forma esses padrões na vida das pessoas, forma esses padrões na mente das pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês de como a linguagem de um líder pode ser perniciosa, pode ser destrutiva. Que bom, então eu cheguei aqui, um exemplo, agora eu cheguei aqui, irmãos, que bom que nós estamos aqui, glória a Deus por isso, que bom que você saiu da sua casa, que bom que você, embora tenha dormido 1 hora a menos essa noite, esteja aqui, que bom que você teve coragem de deixar o conforto da sua caminha, você poderia estar nessa hora tomando um cafezinho lá na sua casa, você poderia estar acordando agora, você poderia estar lendo o seu jornal, assistindo TV, enfim, você poderia estar na praia, nesse sol legal, mas você escolheu estar aqui, e Deus vai te abençoar, porque a obra de Deus não se faz sem sacrifício, que bom que você se sacrificou. Vocês estão percebendo isso? O que tem na minha fala? Na minha fala, a minha fala, essa fala que eu trouxe aqui agora, está formando, está comunicando de maneira subjetiva, mas está comunicando que o quê? Que você teria coisa melhor para fazer do que estar aqui. E que é assim mesmo. Se você quer ter um ministério abençoado, você tem que deixar de se divertir. Que não dá para ter ministério e uma vida feliz. Não dá para ter ministério e vida feliz. Você quer ter ministério? Então, você tem que fazer só as coisas legais, você deixa de fazer para estar no ministério. Irmãos, é isso que está contido na minha fala. E quantas vezes a gente fala desse jeito? Isso é diabólico, isso impede as pessoas de desfrutarem o melhor de Deus, porque elas sempre vêm para as programações da igreja com a ideia, não que o diabo formou na mente delas, mas a ideia que eu e você como líderes plantamos na mente delas, e a ideia que o diabo se aproveita. Muitas das mentiras que muitas pessoas acreditam foram formadas por líderes que não prestam atenção na linguagem. Ele não presta atenção na linguagem, planta um padrão de pensamento junto às pessoas, o diabo vem e trabalha. A linguagem é formadora da mentalidade. Vamos ofertar? Agora é a hora da oferta. Querido, você faça o seu sacrifício. Faça o seu sacrifício. É assim mesmo. Abra mão. Dê alguma coisa do seu pouco. Dê o seu pouco. Deus falou que se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito, então dê o seu pouco. Essas coisas todas, fazem com que as pessoas ofertem com alegria? Você acha que alguém, ouvindo falar que aquilo que está entregando é pouco, oferta com alegria? Você acha que se o sujeito ficar na mente dele aprendendo que oferta é sacrifício, oferta é sacrifício, é sacrifício, é sacrifício, eu tenho que sacrificar, eu tenho que sacrificar, eu tenho que sacrificar. Irmão, pega a sua oferta, nós vamos expressar louvor ao nosso Deus. Oferta é demonstração de gratidão ao Senhor. Nós já ministramos louvor e expressamos louvor com a música. Nós já expressamos louvor batendo palma. Nós já expressamos louvor dizendo aleluia e glória a Deus. Agora nós vamos expressar o nosso louvor ofertando. Isso é um privilégio, isso é uma honra. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu compartilhar essa honra comigo e com você. E eu quero que você pegue a sua oferta. Eu quero que você fique de pé e que você dê graças a Deus por essa oportunidade. E assim vai. A linguagem, gente, é formadora da mente.
Linguagem é formadora da mente. Como é que se fala de alegria do Evangelho sem ter capacidade de dar uma boa noite sorrindo? Como é que se fala com autoridade sobre, por exemplo, sobre afeto entre marido e mulher, se nunca ninguém viu você dando um beijo na sua esposa? Isso é linguagem. Irmãos, Deus, de alguma forma, confiou a mim e a você, a mente das pessoas que nos ouvem. E nós precisamos lidar com isso, com muito respeito, com muito temor. Sabe por quê? Porque não é simplesmente assim, esse sujeito que chegou aqui e falou, agora, você fez sacrifício de estar aqui, poderia estar num lugar muito melhor, mas você está aqui. Esse sujeito, gente, ele não é um sujeito apenas, perceba, não é uma questão só de retórica, não. Não é uma questão só de que, ele não sabe se comportar em público. Não é uma questão só de, ele não é simpático. Gente, não tem a ver com simpatia. Tem a ver com, naquele momento, está formando um sofisma na mente das pessoas. Isso é sério. Isso é muito sério. Então, queridos, eu concluo aqui, pedindo a Deus, que dê a cada um de nós a sabedoria de formarmos uma liturgia, um culto, um ministério, que contribui com a queda, com a destruição das fortalezas, dos sofismas que estão na mente das pessoas. Eu oro para que o Espírito Santo transforme a nossa mente enquanto líderes, pelo poder da palavra de Deus, de maneira que nós sejamos esses agentes de transformação na mente das pessoas. E os exemplos que eu dei aqui, eu dei exemplos que talvez muitos de nós citamos, muitos de nós, é um jeito de falar de muitos de nós. Eu não quero aqui, com esses exemplos que eu dei, eu não conheço o jeito que você usa essas expressões, eu não estou lá, eu estou só dando um exemplo. Estou só dando um exemplo de como nós podemos usar uma linguagem extremamente complicada. Vamos pintar a igreja. Vamos pintar a igreja, irmãos, pintar a igreja. Irmãos, eu quero fazer aqui uma oferta para a gente pintar a igreja. Irmãos, tem que pintar a igreja. A gente sabe hoje, irmãos, a gente sabe que vai chegando no final do ano, tem essa pressão toda aí para a gente comprar, para a gente fazer não sei o quê, para a gente, as contas vão se avolumando, a gente vai, irmãos, mas nós temos que ter um compromisso com a obra de Deus. Ora essa, meu Deus do céu, nem eu tenho vontade de ofertar ouvindo um cara desse falar. Na fala dele, ele coloca na minha mente as compras de final de ano, no mesmo padrão de uma campanha para pintar a igreja, para fazer algo no reino de Deus. Você está entendendo? Ele iguala as duas coisas. Iguala as duas coisas. Irmãos, está aí. Vou pintar a igreja, irmãos. Tem que pintar, porque olha aqui, já está tudo mofado, porque já está tudo com não sei o quê, olha, tem filtração, tem rachadura. Ô irmãos, eu sei que a coisa não está fácil para ninguém, mas Deus vai honrar. Deus vai honrar, querido. Agora oferte com alegria. Ora essa. Oferte com alegria. Eu já estou até morrendo de tristeza. Irmãos, perceba uma coisa. 5 minutos. Essa parede está rachada. Queridos, isso é uma questão, irmãos, essa parede está rachada. Irmãos, ninguém investe nessa parede porque ela está rachada. Ninguém. Se eu disser assim, irmãos, vamos fazer uma oferta para consertar essa parede que está rachada, porque a parede está rachada. Porque não é legal que a parede fique rachada. É feio. Eu estou trazendo todo o aspecto negativo da coisa. Irmãos, nós precisamos reformar essa parede. Os irmãos estão vendo que essa parede está com um problema.
Queridos, nosso Deus é digno do melhor. Nosso Deus é digno da excelência. Deus fez o melhor dele por mim e por você. Deus entregou o melhor que ele tinha por mim e por você. Deus todos os dias nos abençoa com o melhor dele, que é o amor dele. Então nós vamos também oferecer ao nosso Deus algo de excelência. E eu quero chamar você então a participar comigo desse propósito, para a gente oferecer ao Senhor uma parede excelente. Irmãos, não é manipulação. Eu tenho temor de Deus para falar o que eu estou falando. Sabe o que é isso? Isso é o caráter pedagógico. Isso é o caráter pedagógico mesmo que um líder tem que ter para falar. Porque senão ele fica ensinando para o povo um monte de coisas equivocadas. Isso vai travando a mente do povo, vai travando a vida do povo, vai travando uma série de coisas. E aí as pessoas nunca conseguem participar com alegria, com entusiasmo. Porque vale a pena. Porque vale a pena, eu vou fazer porque vale a pena. Não, eu vou fazer porque tem que fazer. Porque está rachada a parede. Rachada. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé para orar? Irmãos, nosso pastor aconselhou há algum tempo atrás, logo nas primeiras vezes que eu participei de reuniões ali, nas reuniões de obreiro, nosso pastor aconselhou algo. O pastor falou assim conosco: grave você pregando, depois tente ouvir você mesmo, tente se ouvir, você vai ver, será que você aguenta se ouvir 3 vezes por semana? Ele vai falando, né? E irmãos, um exercício que você pode fazer para corrigir isso, essa linguagem, perceba, são vários aspectos, eu peguei um só, amém, irmãos? A linguagem, que é o que a gente mais usa. Então escuta só, irmãos, uma coisa que você pode fazer é pegar o seu telefone. Por exemplo, você vai trazer uma palavra lá na igreja, uma palavra de saudação, você vai dar abertura num culto, pega o seu telefone grava, a maioria dos telefones gravam áudio hoje, as igrejas que ainda não têm, então você grava, coloca aqui no púlpito, e coloca assim para gravar, fica discreto, você terminou, você aperta aqui e tal, irmãos, coloca no meio da Bíblia, e depois você vai ouvir, e perceba quantas coisas negativas estão impregnadas na nossa linguagem. A gente vai dar um aviso querendo que as pessoas façam com alegria, mas o nosso aviso é bom. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que trabalhe na nossa mente. Em nome de Jesus, ajuda a gente. Senhor, muda aqueles padrões que não estão, ó Deus, de acordo com a Tua vontade para a gente. A minha oração, a nossa oração, é para que o Teu Espírito, ó Deus, opere essa obra. De maneira, Senhor, que nós sejamos líderes empreendedores, que sejamos líderes ousados, que sejamos homens visionários, ó Deus, na Tua presença. De maneira, Deus, que tenhamos sempre uma perspectiva otimista, porém realista, ó Deus, para compartilhar sobre os desafios, sobre as coisas, ó Deus, que temos a enfrentar. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, para que toda arma forjada contra a nossa mente, para que todo sofisma, ó Deus, todo falso conhecimento caia por terra, e que em nome de Jesus, tenhamos uma mente criativa, uma mente fértil, uma mente empreendedora, ó Deus, e sobretudo uma mente obediente ao Senhor Jesus. Assim nós oramos, amém, e graças a Deus.